Ninguém falou sobre a antifragilidade no mercado de arquitetura, mas eu tenho certeza que esse conceito cabe muito bem para você que trabalha com arquitetura e interiores, e eu vou te contar por quê. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Letícia Iscariote, eu sou especialista em marketing e vendas para escritórios de arquitetura, e aqui eu falo um pouco mais sobre assuntos importantes justamente para o crescimento desses profissionais, tanto na carreira quanto na vida pessoal. E hoje a gente vai falar sobre a mentalidade antifrágil na arquitetura e interiores. Esse é um conceito que o mercado trouxe em diversos nichos e que recentemente até se popularizou com alguns influencers se utilizando muito desse conceito. Porém, o conceito de antifragilidade é um conceito que cabe muito bem no mercado da arquitetura e interiores, e eu não ouvi ninguém falando sobre isso especificamente. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você. Porque se você é um profissional de arquitetura e interiores, eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito assistindo esse vídeo até o fim. E eu vou te contar agora um pouquinho mais sobre essa mentalidade antifrágil e o como ela vai beneficiar você. A antifragilidade é você conseguir superar obstáculos, você conseguir se destacar até mesmo no caos. E é um pouco diferente da resiliência, porque quando a gente pensa em superar obstáculos, em ir em frente, a gente pensa muito em ser resiliente. Mas ser antifrágil não é só você conseguir enfrentar choques de mercado, enfrentar dificuldades, mas é sim você ir além, você conseguir ultrapassar essas dificuldades e conseguir tirar proveito e gerar oportunidades até mesmo nesses momentos de caos, de angústia e onde parece que tudo vai acabar, que o mundo vai desmoronar. Então, a mentalidade antifrágil é uma mentalidade que você precisa criar sendo um arquiteto ou um designer de interiores, porque hoje o mercado é extremamente competitivo. E se você é uma pessoa que está no mercado há mais de 10 anos, você vai talvez se encontrar nisso que eu vou falar agora. Antigamente, há uns 10 anos atrás, o mercado ele era muito guiado pelas indicações. Você era um profissional que fazia um bom projeto para uma pessoa influente e acabava sendo indicado, e aquilo ia gerando uma bola de neve gigante e você acabava fazendo o seu nome, a sua autoridade, totalmente através dessas indicações, sem precisar se comprometer com marketing, sem precisar fazer, na época nem tinha tráfego pago, né? Mas sem precisar fazer comercial na TV, colocar anúncio em jornal, em rádio, outdoor na cidade, porque o seu próprio nome ia se espalhando pelo boca a boca. E muito bem, esse formato de marketing, a indicação, ainda é um cliente excelente. Porém, hoje as pessoas têm muito mais acesso a profissionais, não só da sua própria cidade, mas do Brasil e do mundo inteiro. Elas têm uma gama, um cardápio de profissionais muito maior para poder escolher. E aí você precisa se destacar. Só que vamos lá, quando você se destaca por um lado positivo, porque você tem um ótimo posicionamento, porque você sabe gerar autoridade, porque você consegue se adaptar às novidades do mercado, como por exemplo o mundo digital, você se destaca e consegue clientes e consegue seguir o seu fluxo. Mas e aí? Quando a gente enfrenta barreiras e parece que tudo que a gente fez até agora vai acabar, porque a gente não sabe como superar isso. É aí que a mentalidade antifrágil vai fazer de você um arquiteto que vai perpetuar o seu escritório, para além de toda e qualquer barreira que possa acontecer. E eu tô falando sobre se reinventar. Quando você se reinventa, reinventa os seus serviços, reinventa a forma como você entrega, reinventa o seu posicionamento, a sua comunicação, você está nada mais, nada menos do que fortalecendo a sua mentalidade antifrágil. Pode parecer até redundante, né? Fortalecer a mentalidade antifrágil, mas é porque a mentalidade antifrágil é algo que a gente constrói. É algo que a gente vai construindo dia a dia, pancada atrás de pancada. E quando a gente resolve ser antifrágil, a gente resolve não se entregar e não se deixar abater por qualquer que seja a barreira que venha tentar travar o nosso fluxo, o nosso crescimento. Vamos pegar um exemplo prático. Nós estamos
estávamos vindo em um momento de crescimento, o mercado da arquitetura estava muito bem, da construção estava muito bem, e aí de repente entra a pandemia. E pode até parecer clichê, né? Muita gente utiliza a pandemia, né, esse período da pandemia, para justificar muita coisa. Mas é que aqui eu quero te trazer um exemplo muito prático do que aconteceu de verdade e como profissionais da arquitetura e interiores, neste período da pandemia, conseguiram ainda assim se sobressair através da sua mentalidade de antifragilidade. Você vem numa crescente, o mercado tá bom, tá tudo bem, e de repente uma pandemia mundial para tudo. Nos primeiros dias é aquela incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer. Uns dizem que aquilo vai durar muito tempo, outros dizem que em algumas semanas vai acabar. Todo mundo fica em casa e começa aquele monte de especulações e de suspeitas, e o número de óbitos acaba aumentando e o medo das pessoas acaba aumentando. E aí, o arquiteto que dependia de indicações, que precisava estar na obra, que tinha um escritório físico com funcionários, com folha de pagamento para acertar, com boletos para pagar, com aluguel para pagar, ele se vê desesperado. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Porque isso acaba nos levando para outros assuntos que são interessantes. Esse parênteses é: aquele arquiteto que estava com os seus processos em dia, que tinha uma boa gestão do seu escritório, tinha uma reserva financeira, ele se sente mais calmo, ele consegue pensar com mais estratégia, porque ele sabe que ele se preparou para momentos como esse. E se você entrou na pandemia e não estava preparado para um momento como esse, não tinha um fluxo de caixa e uma disponibilidade financeira líquida para você conseguir manter a sua estrutura, manter os seus funcionários, manter a sua vida pessoal, então eu te convido a conhecer o meu treinamento de desenvolvimento para arquitetos e designers de interiores, que é o ARC 360, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o link da nossa página para você conhecer todo esse treinamento, que ele te ensina não só marketing para captação de clientes, vendas para conversão de clientes, mas também gestão para você ter lucro, previsibilidade, segurança financeira. E esses três pilares juntos vão te trazer liberdade de tempo, liberdade financeira e vão te devolver o amor que você sente pela arquitetura, sabendo que com isso você vai viver e viver muito bem. Mas vamos fechar esse parênteses aqui e depois você conhece mais sobre o ARC 360, porque eu quero voltar para esse nosso momento da pandemia. Então, arquitetos que tinham essa previsibilidade financeira, que tinham um caixa, estavam mais tranquilos, mas e aqueles que não tinham? Aí que entra aquele desespero, aí que entra a mentalidade antifrágil ou não, porque independente de você ter uma reserva financeira, de você estar mais preparado para um momento como esse ou não estar, nesse momento, a mentalidade antifrágil é o que faz a pessoa conseguir pensar, conseguir desenhar estratégias que vão fazer com que ela se reinvente até mesmo nesses momentos. E você há de concordar comigo que o mercado da arquitetura, a forma como é vendida a arquitetura em interiores, ela mudou muito depois da pandemia. A pandemia digitalizou o nicho da arquitetura em interiores. Antes, não se tinha muito essa abertura do mercado para fazer um projeto, uma consultoria, uma análise com profissionais que não estavam ali presencialmente na sua cidade e que não tinham um espaço físico para te receber, por exemplo. A arquitetura foi construída em cima disso, né? Mas depois da pandemia, tudo se digitalizou. E essa mentalidade antifrágil de arquitetos que enxergaram essas oportunidades nesses momentos fez com que, até mesmo no período de pandemia, alguns profissionais pudessem se destacar. O medo estava dentro do coração e no estômago de todos os profissionais, de todas as pessoas, não só em arquitetura e interiores. Mas os arquitetos e designers que conseguiram, através de uma mentalidade de antifragilidade, aquela mentalidade que você sente, você escuta aquela voz dentro de você que fala: eu vou fazer dar certo, independente das circunstâncias. Essa mentalidade é o que faz o profissional
se reinventar e superar qualquer tipo de obstáculo que venha a aparecer. Essa mentalidade é o que faz você não se abalar, não se deixar abalar por momentos em que o mercado não está tão bem, como é esse momento de 2025. Você deve estar sentindo aí na pele o quanto este ano está sendo diferente negativamente no mercado de arquitetura interiores do que os anos de 2023 e 2024. Nesse ano, nós temos uma diminuição na procura por esse tipo de serviço, nós temos clientes mais relutantes no fechamento, nós temos clientes com menos orçamento para fazer a reforma, para fazer a obra, nós temos clientes muito mais exigentes no sentido de buscar mais opções e clientes que estão analisando cada vírgula de cada orçamento, de cada contrato. Nesse momento é que você não pode se apavorar e pensar que tudo está acabando. Você precisa manter a sua mentalidade firme, porque você sabe que são ciclos. E eu te digo que a partir de 2026, por estudos de mercado, mais lá para o segundo semestre, o cenário do mercado de arquitetura, interiores e construção civil começa a ter um aumento novamente, começa a se recuperar. E 2027 é um ano que traz como uma tendência um mercado bastante aquecido. E aí, se você parar agora, se a sua mentalidade não for capaz de, nesse momento, te manter firme no seu propósito, nos teus valores inegociáveis, se por um medo do amanhã, um medo do próximo mês, porque você está sem previsibilidade financeira, porque você está sem clientes, te travar e te impedir de daqui a alguns meses ter um resultado muito bom. É nesse momento que a sua mentalidade precisa se fortalecer e ser uma mentalidade antifrágil. E esse conceito não estou inventando aqui para você, esse conceito vem através de um livro e eu estou deixando aqui na tela esse livro. A mentalidade antifrágil, ela foi fundamentada nos conceitos desse livro e foi propagada no mercado por muitos influencers, por coaches, por muitos empresários e geralmente um empresário que tem uma empresa não necessariamente do ramo da arquitetura, porque o seu escritório também é uma empresa, pense nisso. Mas empresários de empresas maiores cultuam e fortalecem sempre esse tipo de mentalidade em todo o seu alto escalão da empresa, porque é aí que nós precisamos ter principalmente esse tipo de mentalidade, porque lembra que se você é um arquiteto ou um designer que tem pessoas abaixo de você na sua equipe, você é quem dita, você é quem determina a velocidade, você é quem determina o humor da sua empresa e quem determina o relacionamento dos seus funcionários também. Então, se você está com medo, se você está confuso, se você deixa isso transparecer, e as pessoas sentem, mesmo que você se esforce para não deixar transparecer, você acaba plantando esse sentimento nas pessoas que trabalham com você também. E isso acaba minando a sua equipe. Isso deixa o trabalho menos produtivo, mais pesado, as pessoas com incertezas. Então, você, como líder, como dono do seu negócio de arquitetura interiores, precisa desenvolver essa mentalidade. Nesse vídeo, eu te trago um pouquinho mais sobre essa mentalidade, te explico um pouquinho do que ela é na prática, sem palavras bonitas, sem tentar trazer conceitos aqui muito bem escritos, mas como eu entendo a mentalidade antifrágil e como eu aplico ela no meu dia a dia. E trazendo, claro, né, alguns exemplos óbvios aqui para você, exemplos reais, para que você consiga entender um pouquinho mais na prática do que é. Mas eu te aconselho a ler este livro que eu deixei aqui na tela, para você entender mais a fundo a mentalidade antifrágil. E se você está passando por esse momento, nesse ano de 2025, onde você não tem clientes, onde a sua busca, a sua captação por clientes está sendo difícil, as indicações diminuíram muito, você não está conseguindo fechar suas propostas, eu deixo mais uma vez o convite para você conhecer o ARC 360, que é um programa de desenvolvimento que vai, de fato, suprir todas essas necessidades que você tem em marketing,
aprendendo a prospectar clientes em vendas, aprendendo a converter esses clientes prospectados pelo marketing, e em gestão, aprendendo a ter maior lucratividade, gestão tanto administrativa e financeira, como de pessoas e de projetos. Um treinamento completo. O Arc 360 não é um curso, ele é um treinamento de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento. E eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo quando você entrar para o Arc 360. Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu likezinho aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante tanto a minha criação de conteúdo aqui, quanto o algoritmo do YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo aqui, que merecem assistir, ter essa informação, receber esse conhecimento. E assim eu também já sei que você gostou desse conteúdo. Nos vemos no próximo.